Olá, professores desse mundão, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Janaína Erle e você quer ter alunos mais interessados, comprometidos, alunos nota 10, principalmente no comportamento, para facilitar a sua aula. Então, entenda a falta de interesse do seu aluno e como você pode ajudá-lo. E eu vou começar contando uma história para vocês. Uma menina de 10 anos chegou até a mim através da família, porque ela não sabia ler e escrever e ela não tinha mais vontade de ir para a escola. Eu comecei o acompanhamento para a investigação dessa criança, para entender quais eram os motivos dessa falta de interesse. A primeira coisa que eu percebi no relato dela é que ela sofria bullying. As crianças que estavam na mesma turma que ela inferiorizavam ela por ela não saber ler e escrever. Então, várias falas dela que os alunos se comparavam e falavam que ela era burra, que ela não conseguia aprender, que ela nunca ia aprender. Outros colegas falando isso para ela deixava ela desanimada. Então, ela se sentia muito excluída e também se sentia inferiorizada. A segunda coisa que eu percebi na fala dela é que ela não tinha uma conexão com a professora. Ela não sentia que existia uma relação ali entre ela e a professora, o que aí deixava ainda mais desestimulada. E a terceira coisa que ela me disse é que ela não dormia à noite. Enquanto toda a família dormia, ela ficava no seu quarto brincando e fazendo as coisas que ela gostava. E aí, quando chegava perto da manhã, que ela já estava exausta, ela dormia, mas à tarde ela tinha que ir para a escola. Então, o sono dela era num horário ruim e não tinha um descanso. Então, ela ia para a sala, para a escola à tarde, cansada e, com certeza, exausta por ter ficado a noite toda acordada. Comecei a trabalhar isso com ela, a gente regulou o sono dela. Eu fiz alguns testes para a gente identificar se existia mais alguma coisa. E quando tudo foi se ajustando, a gente conseguiu trabalhar as emoções dela. Ela começou a ficar melhor e participar mais da aula. Ela começou a entender que ela conseguia, que ela era capaz, e ela começou a aprender a ler e escrever com 10 anos. Depois disso, ela seguiu as séries, conseguiu se formar, foi passando, né? E hoje ela já é uma adolescente. O que acontece aqui? Existem 4 fatores que podem interferir nessa falta de interesse do seu aluno. O primeiro fator é o psicológico, que é do exemplo que eu dei. Ela se sentia envergonhada, inferiorizada, ela se sentia diminuída, baixa autoestima. As questões emocionais e psíquicas interferem na questão do interesse do aluno. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. O aluno pode estar sentindo tristeza, pode estar sentindo ansiedade, pode estar preocupado, com medo, pode estar com raiva, estressado, cansado. Então, a gente precisa olhar para esse ponto psíquico dele. A segunda coisa, o segundo fator que pode contribuir para a falta de interesse do seu aluno é um estado físico. Ele pode estar tendo alguma alteração hormonal, ele pode ter algum problema físico, ele pode estar tendo alguma doença neurológica, inclusive outras doenças como gripe, sinusite, dor de barriga, viroses, que a gente sabe que vão atrapalhar no processo de aprendizado. O terceiro fator que pode contribuir para a falta de interesse do seu aluno é a questão das relações sociais. A escola é uma instituição importante para a gente se conectar com outras pessoas e desenvolver habilidades sociais. Quando nós estamos lá e nós não conseguimos criar esse vínculo com colegas, com amigos, com professores, com funcionários, a gente não vai se sentir pertencentes. E além da questão da escola, esse aluno pode estar trazendo algum problema de relações sociais de fora da família, com os vizinhos, com os amigos, de outros lugares e que vão também interferir naquele momento ali.
Então, às vezes, o seu aluno brigou com a irmã, brigou com o irmão, os pais brigaram, e ele vai levar aquilo para dentro da sala de aula. Então, a gente precisa também prestar atenção nisso. O quarto fator é o ambiente. Às vezes a gente está num lugar, mas a gente não se sente bem naquele lugar. E aí a gente precisa perceber aquele ambiente está sendo estimulante ou desestimulante. Como que está a escola, o ambiente escolar? Será que esse ambiente está sendo acolhedor ou será que ele está sendo desinteressante para aquele aluno? Então, esses 4 fatores vão interferir na falta de interesse do seu aluno. Mas o que é falta de interesse? É falta de ânimo, é falta de estímulo, é falta de motivação, é falta de vontade de fazer alguma coisa. Isso pode ser gerado por esses 4 fatores. E você sabe, professor, por que o seu aluno tem que estar interessado, motivado para a aula, para ir para a escola? Porque é ali que ele vai desenvolver a capacidade psíquica, a parte física, das relações sociais, ele vai ampliar a percepção, a consciência dele, com as experiências que ele vai passar ali naquele espaço, naquele momento que ele vai estar ali na aula e na escola. Quando ele está interessado, ele aprende melhor, ele aprende mais fácil. Tudo fica registrado na memória de longa duração. Ele consegue se concentrar melhor e ter atenção naquilo. Então, o aprendizado é muito mais facilitado. Agora, você sabe como que o nosso cérebro funciona quando a gente está motivado e interessado? Vou explicar para você. O cérebro é o órgão mais sofisticado do nosso corpo. Ele controla todos os nossos órgãos, controla tudo aqui. E aí, quando a gente está aqui, né? Por exemplo, eu estou aqui gesticulando, falando, olhando para a câmera, buscando na memória os meus conhecimentos, eu estou tendo um misto de neurotransmissor aqui. Estou sendo bombardeada de neurotransmissor para fazer as transmissões de informação que eu preciso. Então, o cérebro, ele é formado por células chamadas neurônios. Esses neurônios, eles vão ter esse processo químico por meio dos neurotransmissores. E existem 2 neurotransmissores que são importantíssimos para a gente ter mais motivação e interesse. Um deles é a tal da serotonina. Você provavelmente já ouviu falar sobre ela. A serotonina, ela regula o nosso humor, ela regula o nosso sono, o nosso apetite e a nossa memória. Então, para a aprendizagem, a liberação de serotonina é muito importante. E a dopamina é outro neurotransmissor importante, só que atua em áreas específicas do nosso cérebro. Ela atua na área de controle das emoções, dos movimentos musculares. A dopamina nos dá aquela sensação de bem-estar. Depois que a gente faz uma atividade física ou faz algo que nós nos comprometemos, a gente sente uma sensação boa, sabe? Ela também está relacionada à memória e à nossa capacidade de aprendizado. Então, os seus alunos, eles precisam da serotonina e da dopamina. Só que acontece que algumas situações na vida do seu aluno pode estar ocasionando a falta dessas substâncias. E o seu aluno pode estar passando por um processo de depressão ou de ansiedade, ou os dois juntos. Lembra da menina de 10 anos que eu falei para vocês no início desse vídeo? Ela não estava num processo de depressão, mas porque ela buscou acompanhamento. Se ela continuasse do jeito que ela estava, ela com certeza entraria num processo depressivo. E a gente precisa tomar um cuidado com isso e olhar para o nosso aluno. Se você tem uma pessoa, um aluno aí na sua sala que era interessado, que participava, que fazia as atividades propostas, que se enturmava, que conseguia fazer tudo que era pedido
e de um tempo para cá ele passou a não fazer mais nada. Falta de interesse, a faltar, a não querer estar junto com os outros alunos, a não executar as atividades propostas. Está acontecendo alguma coisa com ele. E a escola pode dar uma atenção maior a isso. Um exemplo de um adolescente que chegou até a mim por meio de um professor de português. O professor de português fez uma atividade dentro de sala de aula, onde eles poderiam fazer uma redação, uma poesia. E esse adolescente falou em um determinado momento dessa redação que ele tinha uma vontade enorme de morrer porque ele estava sentindo uma dor muito grande. Esse professor finalizou a aula, chamou esse aluno e conversou com ele. Ele relatou que estava passando por problemas dentro de casa e que isso dava uma vontade enorme dele tirar a própria vida. Esse professor conversou com o coordenador chamou a família na escola e tudo foi resolvido e ele foi encaminhado para o tratamento adequado. Nós sabemos que esses casos são muito comuns, mas o olhar sensível, o olhar desse professor foi importante e essencial naquele momento para aquele aluno que precisava desse acolhimento. Lembrando que esses sintomas e sinais precisam estar presentes a partir de 3 a 4 meses e tem que ser diagnosticado por um profissional adequado. Mas se você que convive todos os dias com esse aluno pode estar observando isso, então o que você pode fazer, professor? Primeiro, fale, dê informação sobre depressão e ansiedade para esses alunos. O conhecimento e a informação faz com que eles vão detectando neles mesmos, identificando neles se eles estão se sentindo assim. Outra coisa, converse com esse aluno, como o exemplo do professor. Ele pode estar sendo, você pode estar sendo a conexão para aquele aluno, ser uma abertura, ser um momento de conforto ali. Outra coisa, fale com a coordenação e com a pedagoga da escola, para que eles entrem em contato com a família e alertem. E assim a família tomar ações cabíveis e o tratamento adequado para essa criança e adolescente. Na escola também é importante se falar de saúde, falar também com esses alunos de autocuidado. Então, se você não se sente à vontade de falar sobre isso, convide parceiros profissionais que possam falar sobre isso e abordar esse tema na escola. Palestras, grupos, tudo isso é bem-vindo para o desenvolvimento desse aluno. E eu vou ficando por aqui e até o próximo.